eu não sei nada, eu não tô ajudando em nada aquele paciente, eu vou ter que rever tudo que eu tô fazendo, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Já teve dias que eu cheguei assim, bem pra baixo. Como já teve dias que eu cheguei e falei, nossa, eu nasci pra isso, eu tô na profissão certa, glória a Deus, é isso que eu quero fazer, eu arrasei com aquele paciente, esse tratamento tá sendo um sucesso. São altos e baixos, mas eu tenho certeza daquilo que eu quero. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Conectando Empreendedores. No dia de hoje estaremos iniciando mais um episódio, só que antes de iniciarmos esse episódio com a pessoa que está aqui hoje para ser entrevistada, eu quero pedir a você e convidar você, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que todas as vezes que tiver episódio novo, você seja notificado e você esteja por dentro de tudo que vir e vai acontecer. E hoje nós estamos com uma empreendedora. Hoje nós estamos aqui juntos para aprender com uma empreendedora. Hoje, pela primeira vez no Conectando Empreendedor, uma mulher empreendedora. E eu acredito que muitas mulheres que estão vendo, assistindo, irá aprender muito com ela. E eu já gostaria de chamar a Francine Teixeira. Seja muito bem-vindo no Conectando Empreendedores, Francine. Obrigada, Mizadai. É uma alegria estar aqui, uma alegria poder compartilhar da minha experiência com os empreendedores que nos assistem. Ah, que bom. Para nós é muito honroso te receber. Fique à vontade, você está em casa, tá bom? Tenha liberdade. E eu acredito que muitas pessoas que estão em casa gostariam e querem aprender um pouquinho com você, Francine. Inclusive, Francine, a sua vinda aqui foi através de um pedido de um dos nossos seguidores. Pediu, eu gostaria de ver a Francine aí. Então, hoje vamos atender essa solicitação dos nossos seguidores, tá bom? Que responsabilidade! Muita. Francine, me fala um pouco de você. Eu sou casada, sou casada há 3 anos. Estou empreendendo desde que me formei na faculdade, eu formei em 2020. Desde então estou empreendendo, sou cristã, não tenho filhos ainda. Mas pretende? Sim, muitos. Pretendo. Que bom, Francine. Para a gente é um prazer muito grande saber, né, da sua trajetória. E assim, Francine, hoje você disse, né, para nós que empreende desde quando se formou. Hoje você, então, empreende em que ramo? Você formou em quê? Poderia falar para a gente? Eu sou fisioterapeuta e eu empreendo dentro da fisioterapia. O fisioterapeuta, ele tem uma coisa que é muito boa, que desde que a gente forma, a gente pode trabalhar para nós mesmos, né? Então, como profissional autônomo ali. E aí eu vi essa oportunidade e falei, por que não? Agarrei. Porque desde a faculdade eu já vinha plantando um pouquinho dessa sementinha de mostrar um pouquinho para as pessoas ao meu redor mesmo, né? Tipo, olha, gente, tô aqui num congresso, tô aqui participando de uma liga acadêmica. Então, eu sempre, durante a faculdade, eu fui muito envolvida nessas atividades. Então, o pessoal já sabia que eu estava fazendo fisioterapia, que eu participava das ligas de esporte, de não sei o quê, eu estava sempre envolvida com alguma coisa. Quando você terminou a faculdade, ou melhor, quando você iniciou a faculdade, você já tinha intenção de empreender nessa área? Não, nem sabia o que seria daqui 4 anos e meio, né? Que foi o período do curso. Não fazia ideia. Mas aí, estando sempre ativo, na hora que eu formei, eu falei, gente, posso atender em domicílio. Não preciso ter muita coisa, muito equipamento. O que o fisioterapeuta mais precisa é do raciocínio clínico, nossas mãos e alguns equipamentos, mas assim, com essa cadeira aqui mesmo já consigo fazer um tratamento dependendo do caso do paciente. Então eu pensei, com as coisas que a pessoa tem em casa, uma cadeira que ela tem em casa, uma almofada, uma toalha, eu já consigo fazer alguma reabilitação ali. E aí eu comecei a empreender desde ali. E você tem gostado? Amo, é desafiador, não é fácil, mas assim, eu estou trilhando esse caminho, está sendo muito bom. Eu estou gostando muito, quero continuar trabalhando para mim mesma
eu gosto. Empreendendo então nessa área desde quando você formou e quanto tempo tem? 4 anos. 4 anos então que tá nessa área? 4 anos. Antes disso você já empreendia alguma coisa? Não. Eu tive alguns momentos assim trabalhando com vendas de produtos de beleza, vendi trufas, assim, mas coisas menores que eu tinha quando eu trabalhei nessa empresa vendendo produtos cosméticos, né? Eu tinha treinamento, eu tinha algumas coisas assim que era bem específico daquela área, consegui aprender um pouquinho sobre gestão financeira, como explicar ali sobre o produto, agregar valor. Então isso eu vejo que foi bom, porque hoje no meu trabalho como fisioterapeuta, eu consigo agregar mais valor. Mas eu tive que fazer um exercício de, olha, eu trabalhava com um produto. Como que eu posso pegar dessas informações e aplicar na fisioterapia? Aí foi um exercício, assim. Mas nunca tinha tamanha responsabilidade de empreender, de lidar com tudo que o empreendedorismo requer, não. Antes disso, você já trabalhou CLT alguma vez? Não, nunca trabalhei. Então você nunca teve essa experiência de CLT. Que bom. Então essa experiência sua como empreendedora no ramo é bem desafiador, lógico, todo empreendedor, eu sempre digo isso, que é bem desafiador empreender. Só que você hoje tem essa caminhada sem conhecer de fato qual é o outro lado, né, do CLT, enfim, o que o funcionário passa, etc. O mais perto do CLT que eu cheguei foi num estágio que eu fiz dentro do Minas Tênis Clube, na área do Pilates. Então eu trabalhava num clube, com uma equipe muito grande, mas eu era estagiária, estava ali aprendendo. E recebia um valor ali pelo estágio. Foi o mais próximo de um emprego fixo. Mas aí no caso, então, empreendendo no ramo que você atua hoje, eu acredito que você já encontrou diversos obstáculos, né? Porque querendo ou não, você lidar diretamente com pessoas. Nessa sua trajetória, você teve muitos desafios? Sim. Foi tranquilo? Não, porque lidar com pessoas nunca é 100% tranquilo. Cada pessoa é de um jeito. Tem as bagagens, as questões pessoais que às vezes transferem pra gente, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então eu tive que aprender um pouquinho sobre esse envolvimento. Eu não seria uma gestão de pessoas, mas assim, de saber lidar com cada tipo de pessoa, né? Entender que às vezes o que ela tá falando ali, ainda mais na área da fisioterapia, às vezes a pessoa precisa de um psicólogo. E ela não vai no psicólogo, ela vai em outro atendimento. Então é saber que às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. E ali sim. Acaba fazendo outro ofício. Então assim, às vezes é só ouvir que a pessoa precisa, né? E é conseguir saber lidar com isso. Impor limites, né? Porque às vezes a pessoa quer ultrapassar um limite ali que não é dela, quer colocar preço no meu trabalho. Eu também tenho que saber colocar preço e valor no meu trabalho. Então esses são alguns dos desafios que eu enfrento. Você enfrenta até hoje? Hoje eu tô mais preparada, mas ainda enfrento. Quando você iniciou, você encontrou desafios nesses aspectos? Ou você teve alguém que te levasse até os clientes? Como é que foi no início, assim, quando você começou? Não, quando eu formei, aí o pessoal do meu bairro mesmo também já sabia. Minha mãe fez uma faixa, até que enfim, não sei o que, glória a Deus, formou. Então essa faixa ficou lá na minha rua. Então todo mundo sabe. Os meus vizinhos todos sabiam. E por eu já desde a faculdade participar da liga, das coisas, então o pessoal já sabia um pouquinho o que eu fazia. Algumas pessoas sabiam um pouquinho. Então eu comecei a anunciar, gente, estou atendendo a domicílio, estou trabalhando com a área da fisioterapia ortopédica e tudo. Aí apareceu alguns casos de neuro, coisas que eu não tinha tanta afinidade. Aí, mas ele recém-formada, fui atender. Mas aí depois eu vi realmente que não era pra mim aquela área e fui selecionando, sabe? Mas essa captação mesmo dos clientes, assim, foi mais no boca a boca. Então foi a famosa frase, o network. Um network, isso. Que acaba te aproximando de rede de contatos e você vai fazendo essas conexões e aí vai agregando mais clientes na sua... Exato. E aí o que eu percebi também foi que a forma que eu entrego meu trabalho reflete muito. Porque se você me contrata
e eu faço um trabalho meia boca aqui pra você, você não vai falar bem de mim pra outra pessoa. E se você fala bem de mim pra outra pessoa, aquela outra pessoa, às vezes, ela não vai me contratar, mas ela conhece alguém que precisa. E aí ela vai falar, não, a Mizadai tem uma pessoa legal, ele conhece. Aí, a Mizadai, quem que é e tal? Então, é importante prestar um bom serviço, sempre encantar e servir com excelência. Como que é essa conexão sua com o paciente, no caso? Por exemplo, você hoje, você tem uma clínica, como é que você atua hoje? Não, hoje eu estou... eu falo que 90% da minha agenda é atendimento domiciliar. E aí, dentro da fisioterapia, eu falo que a fisioterapia tem vários braços, né? Então, tem o pessoal que trabalha no esporte, tem o pessoal que trabalha em hospital, que lida com as crianças, com os idosos, e aí vai diversificando. Eu me especializei dentro da área da fisioterapia, que é crânio-mandibular. Então, eu trabalho muito com quem tem problema de bruxismo, dores de cabeça, zumbido, paralisia facial. Então, tudo que envolve muito de cabeça e pescoço. Eu fico bem nessa região aqui. Mas nem sempre foi assim, né? Eu tinha que começar de alguma forma. E aí, a porta de entrada para o recém-formado, aos meus olhos, uma das portas, né, é o Pilates. Então, eu comecei no Pilates, fiz o curso. Ainda na graduação, fiz o curso, me especializei, comecei a dar aula em alguns estúdios de Pilates e tudo. É interessante, Francine, que você acabou de conquistar, então, acabou de obter mais um cliente. Porque eu, particularmente, sofro de bruxismo. Então, assim, eu, particularmente, não sabia. A minha esposa que fala, você arranja os dentes à noite. Eita. Então, assim, já aproveitando, talvez se tiver alguém que tenha essa mesma situação igual a minha, eu te pergunto, o que é isso? O que leva uma pessoa a ter essa rejeição? Esse apertar dos dentes, né? É um acúmulo, é um excesso ali de tensões, é uma ansiedade, é um desalinhamento mesmo muscular e das emoções, de tudo. O bruxismo, ele não tem uma causa assim, é isso. São vários fatores que levam a pessoa a apertar os dentes, a ficar com os dentes encostados, principalmente durante o dia. Então isso vai promovendo um desgaste entre os dentes, a musculatura do rosto já fica mais cansada. Tem pessoas, não sei se é o seu caso, que não conseguem abrir muito a boca. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que pela manhã, na hora de escovar os dentes, não conseguia abrir a boca o suficiente para colocar a escova de dente. Sério? Então ela tinha que esperar um tempo ali, ia com muito cuidado, e assim, pra escovar o dente. Então essa é uma característica de um bruxismo mais severo. Ou pode ser também uma outra disfunção da ATM, que é a articulação da boca, né? Então isso está muito relacionado. Aí, pessoal, tivemos uma consultoria assim, gratuita. Então, assim, a gente dando sequência, esse bruxismo, né? Aí, pessoal, esse bruxismo, ele pode provocar algo pior? Além do que ficar rangendo esses dentes? Pode provocar assim, um desgaste severo dos dentes. E pensando que a sua musculatura está sempre trabalhando, porque o bruxismo é isso. O músculo, ele fica trabalhando ali constantemente, ele não vai relaxar. Você tá com o dente encostado, aqui a musculatura, ela entende que ela tem que ficar ativa. Então gera esse cansaço no rosto, dificuldade para abrir a boca. Então, se você não consegue abrir muito a boca, você tem dificuldade para se alimentar, para conversar. Eu teve já uma outra paciente, Paloma, ela não conseguia, ela falou assim, numa roda de amigos eu nem converso muito, porque eu não consigo, eu sinto meu rosto cansado, a expressão dela era uma expressão de dor, então afeta o meio social, né, o vínculo social com a pessoa. Então, eu ia te perguntar qual que é a solução, mas eu vou deixar para os nossos seguidores procurar você lá e lá você fala com eles qual que é a solução para isso aí. Ou te chama, né? Contrata você. Chamar, pois é. Só adiantando que só a plaquinha de bruxismo não é a solução. É uma das coisas. Só isso não vai resolver o problema. Aí eu já achava que era. Que só a plaquinha. Eu falei, vou pôr a plaquinha, já tô sarado, já quebra aqui esse mito. Que ótimo. Aí, gente, então vamos contratar a Francine para poder nos ajudar nisso aí. Então, Francine, hoje você empreendendo há 4 anos na área, você me colocou aqui vários desafios que você já encontrou, né? E nessa sua trajetória como empreendedora, nesse ramo que você está, como
como é você lidar com o paciente? Porque você vai em casa, você acredita no domicílio, como é esse contato? Eu digo assim, leva muito tempo, é um processo, por exemplo, você acabou de dizer pra gente que às vezes você tem que ser até psicólogo. Às vezes chega lá para fazer um tratamento, as pessoas começam a desabafar, e como que é você lidar com isso? Porque você também colocou que é casada. Como você lidar com essa cena? Como você consegue gerir tanto o seu profissionalismo, sendo casado, e conciliar isso tudo? Porque eu costumo dizer, você já vai responder, mulher tem um monte de operação, ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é isso? É agenda. Nossa. É colocar na agenda, estabelecer prioridades. Esse dia eu sei que eu vou sair de casa e vou fazer tantos atendimentos. E me organizar mesmo para conseguir colocar as coisas de fora do trabalho, né? Porque da minha vida que eu tenho para fazer. E aí, sobre lidar com o paciente, eu sempre procuro entender o caso, quem que é, da onde que veio essa pessoa, onde me encontrou. Se eu não me sentir segura para ir atender, eu não vou. Mas também não deixa a pessoa na mão, né? Hoje em dia temos muito coworks, temos alguns estúdios também que sublocam a sala, então eu direciono a pessoa para ir para lá. Que bom. E essa situação, por exemplo, hoje você sendo empreendedora, a gente vai até ter aqui, pessoal, o esposo dela também é empreendedor. Como é ter duas mentes empreendedoras em casa, completamente distintas? Né? A gente não vai dar spoiler aqui do que ele faz, ele vai estar aqui. Mas você sendo fisioterapeuta, como que é? Vocês trocam ideia antes? Como é que funciona? É até legal, mas assim, é bem diferente, porque a área do meu marido não é a área da saúde, né? Então não tem muito isso assim desse mesmo pensamento. É um empreendedorismo, mas cada um na sua área. E acaba que um ajuda muito o outro na hora de conversar, fechar vendas, porque também não é só passar o preço, a gente tem que encantar. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo muito, é encantar o paciente, é mostrar para ele o resultado. Não adianta eu ficar falando coisa técnica para a pessoa, que ela não quer saber disso. Ela quer saber se eu vou resolver o problema dela, em quanto tempo, o que ela tem que fazer. Se ela não tiver que fazer nada, melhor ainda. Então, como que eu mostro não é o preço, mas o valor do meu atendimento? Então, eu passo isso pra ele. E às vezes a gente troca coisas também, ele me passa, então vai tendo, é bem dinâmico. Que bacana. Você colocou um ponto que eu acho muito interessante, e a gente já deu uma pincelada aqui no Conectando, que é exatamente isso, você saber separar, né, o preço do valor. Porque eu acredito que quando você transmite para o cliente o real valor daquilo que você está prestando para ele não se importa de pagar o preço necessário que é. Então, assim, eu vejo que todo empreendedor, ele precisa saber isso. Exato. Ele precisa saber como lidar com o cliente. Eu costumo dizer que tudo na vida é venda. Tudo é venda. Ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo a sua hora de trabalho, enfim, tudo é venda. Como você saber fazer isso? Como você convencer, né, vamos dizer assim, o cliente a comprar o seu produto não pelo preço, mas pelo valor que o produto vale? E te pergunto, Francine, como que você conseguiu identificar isso? Porque hoje é bem difícil você conseguir fazer essa separação. Essa pergunta me fez até lembrar uma frase, que é mostrar para a pessoa o destino e não o trajeto. Então, eu pensando no seu caso, tô com bruxismo aqui, tá, Mizadai. Hoje, você tá com... Não é o seu caso, né? Não é o seu caso, mas suponhamos. Você não tá conseguindo abrir a boca o suficiente pela manhã para escovar os dentes. Você ama comer hambúrguer e você tá evitando sair com a sua família para comer um hambúrguer porque você não consegue abocanhar. Então, daqui a tanto tempo... Aí eu já falando minha estratégia. Isso é bom, gente. Daqui a tanto tempo, você vai estar na roda de amigos, conseguindo comer o alimento que você quiser, porque a sua musculatura, o seu rosto te proporciona isso. Você vai conseguir se alimentar sem sentir dor. Você vai conseguir escovar os dentes pela manhã sem sentir dor. Então, é mostrar para a pessoa aonde que ela vai chegar. Hoje ela está te procurando porque ela tem essa dificuldade. E outra coisa, é conseguir cativar isso e entender, porque a pessoa geralmente ela não vai falar pra você.
Você tem que ir buscando ali, e isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. A conseguir buscar, assim, mas para você, o que é importante? O que você precisa? Por que você precisa desse tratamento? Então é entendendo isso pra gente conseguir extrair ali realmente o ouro, o valor, por que ela tá procurando tratamento, pra dar a solução. Eu vejo também, Francine, você colocou que bem, e eu acho tão extraordinário que eu uso isso muito na nossa empresa, que é a forma também de como abordar o cliente, como falar, como apresentar o seu produto. Porque na apresentação do seu produto para o cliente, ali é o primeiro momento que você tem, ou o único momento, eu gosto sempre de dizer que é até o único momento de você convencê-lo. Porque é o seguinte, eu sempre falo, às vezes quando eu tenho oportunidade, que a primeira impressão, ela nunca mais é esquecida na mente de alguém. Na hora que você conhece uma pessoa, se ela foi positiva com você, aquela primeira impressão vai levar o resto da vida. Se ela foi negativo, por mais que ela corrija o relacionamento com você na duração de tempo, nunca mais aquela primeira impressão que você teve dela vai apagar. Exato. Então você sempre vai ver ela e ela fez isso. Então assim, a gente leva muito em conta hoje na empresa é exatamente isso, essa abordagem. Quando a gente chega para conversar com o cliente, eu estava até conversando com uma amiga exatamente isso. Essa semana a gente teve uma reunião com a cliente e a gente foi colocando bem, né, vamos dizer assim, as opções, o porquê que ela tinha que fazer, o porquê daquilo, quando fazer. E a gente tivemos reunião, mandamos para ela o orçamento, e assim, naquela expectativa, aguardando que ela ia entrar em contato fechado. E não entrou. Passou alguns dias, ela entra em contato, falando assim, ô, Misadai, tudo bem? Eu queria fechar com você. Vamos definir o preço, tal, etc. Aí eu falei assim, é engraçado. Pelo tempo que passou, eu achei que você não ia querer. Ela falou assim, não, a forma com que você me falou já me convenceu em fechar com você mesmo. Falei, que bom, eu só sinto muito em falar pra você que eu já fechei mais 2 orçamentos. Pelo amor de Deus, Misadai, me encaixa aí. Então assim, eu vejo que a forma de falar, ela faz com que o cliente aceita ou não aceita as suas sugestões. E nesse caso, principalmente, ela até fez mais orçamentos. Talvez mais barato, mais caro do que o seu. Mas o jeito que você se apresentou, a firmeza que você passou, a sua experiência, isso gera. Mas eu não tenho experiência, mas fala como se tivesse. Mostra ali que você conhece o que você tá falando, que você tem certeza. Para fisioterapeutas, nossa, eu nunca atendi um caso assim. Minha filha, estuda. Fala, fulano, é assim, assim, assado, seu tratamento vai ser assim. E passa segurança, passa firmeza no que você fala, porque aí a pessoa vai te contratar. E se ela fizer outros orçamentos ou não, aquilo que você falou ficou na mente dela, né? Agora, deixa eu te perguntar, Francine, no caso hoje, você como fisioterapeuta, você aparenta ser jovem, né? Você teve desafio enquanto a isso? As pessoas olham, não, você é muito novinha, você não tem experiência, enfim, você teve esse desafio? De alguém chegar pra mim e me falar, não. Mas eu já recebi alguns horários, eu já fiquei meio assim. Mas desde sempre eu tento me posicionar já por eu saber que realmente eu sou nova. Hoje eu tenho 26 anos. Então eu já sei que algumas coisas provavelmente eu vou passar. Eu também, minha família toda já me estruturou. Minha mãe sempre falou muito isso comigo. Não parecer que a gente tá pedindo. Ai, deixa eu te atender, pelo amor de Deus. Não tô pedindo, eu tô lá. Eu sei que eu sei o que eu tô fazendo. Então não tem que ficar lá pedindo, pelo amor, deixa eu te atender. Não, olha, se você quiser me atender, é assim, assim. Então a forma com que eu me posiciono, vestimenta, cabelo, tudo isso eu faço já estrategicamente para não ter nenhum desentendimento. Isso é interessante que você tá falando, que eu tive um desafio semelhante. Porque a gente tinha umas 2 reuniões no dia marcado. E é interessante que você colocou vestimenta, e eu digo até aqui em relação, às vezes, até de relógio, carro que você chega na reunião. E eu tive 2 experiências. Uma que eu fui na reunião, né, na época eu fui num Gol, e eu parei o Gol na frente da obra, e tava o engenheiro, tava o arquiteto, tava o proprietário.
Na hora que eu cheguei, tava todo mundo me esperando. Só que eu desci num gol, desci de botas sujas de barro, né? E eu cheguei lá. E eles viram você descendo? E eles viram eu chegar, descendo, e na hora que eu tava me aproximando, o arquiteto perguntou, na verdade o arquiteto perguntou pro paisagista, né, que tava lá, e perguntou pro proprietário, quem que é esse aí? Sabe, então assim, aquela forma com que eu estava vestindo, de fato, ela fez com que o cliente me rejeitasse. E eu tive outra experiência, que quando eu tive essa primeira, eu falei assim, então da próxima eu vou tomar mais cautela e vou melhor. Aí eu fui bem trajado, aí eu fui já no outro carro. Quando eu cheguei lá, as pessoas veio, cumprimentou, nossa, nós estávamos te esperando. Então esse investimento, ela conta muito. A forma com que você vai abordar o cliente, como você vai transmitir para ele, isso conta. Porque também não faz sentido no meu caso, por exemplo, a pessoa ia lá fazer um projeto paisagístico. Peraí, a pessoa vai fazer um projeto aqui de 100 mil reais e você tá andando de Gol. Não que, né, não seja, mas eu falo pelo aquilo que eles estão querendo contratar para fazer na casa. Né? Eu te pergunto, Francine, nessa sua trajetória hoje, você colocou investimento e etc. Você teve ajuda como empreendedora? Falou assim, vou empreender. Você teve ajuda ou você 100% sozinha? Eu comecei sozinha. E aí, nesse período, dentro da minha família, eu venho de uma família, na parte da minha mãe, os meus tios, todo mundo é concursado. Então, todo mundo ficava, Francine, olha aqui o concurso tal, olha aqui o concurso tal. Eu falava, ai, gente, estudar mais tantos anos, porque quem é concursado estuda muito. E eu não tava com essa vontade, eu não tava com vontade de estudar para concurso. E assim, desde a infância, se eu parar para pensar, analisar muito, eu sempre quis ser empreendedor. Eu não sabia, mas hoje, analisando, eu brincava que eu estava no meu escritório, que eu tinha o meu escritório. Então eu sempre brincava assim, nunca sabia, eu não tinha certeza que eu iria ser fisioterapeuta. Mas nas minhas brincadeiras, eu trabalhava para mim mesma. Já então, pelo menos a ficção já é empreendedora. Então, quando eu formei, aí eu comecei sozinha, fui pro Pilates e fui indo. E aí eu vi a maneira que as pessoas administravam os Pilates. Aí eu falava, gente, isso aqui podia melhorar, podia fazer isso, podia fazer aquilo. E a pessoa às vezes não queria, não fazia, não tinha interesse, não sei os motivos, mas não faziam tantas melhorias e tal. E aí isso foi me incomodando, eu falei, gente, tal. Aí eu comecei já na era do Instagram, então surgia muita live, muitas coisas assim. Eu fui estudando e descobri uma pessoa que falava de fisioterapeutas para fisioterapeutas. Então ele mentorava, ele dava orientações, dicas, essas coisas. E ele abriu uma mentoria, antes da mentoria, ele abriu um programa semana não sei o que é gratuita. Eu fiz. E aí ele entregando muito conteúdo e tal. Eu falei, gente, vou começar a aplicar isso. E ao mesmo tempo que nessa época que eu estava no Pilates, eu também atendia alguns atendimentos ali individuais, por fora, liberação miofascial, tudo que eu conseguia encantar o paciente para ele fazer mais comigo do que o Pilates, eu estava ali abraçando. Dentro do que eu conseguia entregar também o resultado para ele, para não entregar qualquer coisa. E aí eu fui fazendo isso e foi dando certo. E eu falei, gente, o que esse cara tá ensinando funciona. E aí eu fui fazendo, deu certo. E ele chama Luiz Júnior, conhecido antigamente como Físio Rico. Hoje ele já tirou esse nome, tem outras mentorias. Físio Milionário. E foi dando certo. E eu falei, gente, o que ele ensina dá certo. Então a ajuda que eu tive foi dele. Foi um investimento também que eu fiz na minha carreira, porque eu paguei algumas mentorias dele e fui alavancando. E hoje, com 26 anos de idade, na área empreendendo há 4 anos, você tem experiências ou mentoria para alguém? No caso, assim, você ajuda alguém quando pergunta? No caso, pessoas que também estudam na mesma área que hoje você atua? Sim, já me sinto pronta, capacitada para poder auxiliar. Que bom. É isso que eu acho interessante. Que quando você aprende algo, você consiga transmitir para alguém exatamente o que você aprendeu. Ou seja, servir pessoas, né? Fazer com que as pessoas sejam beneficiadas com aquilo que eu digo que Deus nos concedeu para abençoar vidas. Então, sim, quando eu digo também de ajuda,
Você teve motivação em casa, no caso no ambiente familiar, para empreender? A motivação veio quando começaram a vir principalmente os resultados, né? Que começou a dar certo. Então, no primeiro momento, eu tive que lutar, fechar ali os meus olhos e ouvidos para as oportunidades de concurso que estava chegando para mim. Não era uma coisa que eu queria. Eu falava, não quero. E eu fui bem clara com a minha família, olha, eu não quero fazer concurso, eu não quero ser concurseira. Não quero trabalhar assim. Você não tem nada contra, né? Não, nada contra. Mas não é o que eu quero pra minha vida. Aí eu falei, não quero. E aí fui ali no domiciliar, fui cativando, fui mostrando. Primeira oportunidade que eu tive, comprei uns conjuntos mesmo pra eu poder ir trabalhar. Não ir trabalhar de qualquer jeito. Assim que pude, mandei fazer uma logo com o meu nome mesmo, Francine Teixeira, fisioterapeuta. Bordei ali na blusa. Então, aí eu já comecei a me posicionar diferente. Porque eu não ia trabalhar de calça, nada contra quem vai, mas eu já passava uma imagem mais profissional. Então eu não ia de calça jeans, uma blusa qualquer. Eu já ia ali de calça jeans, às vezes uma blusa... Às vezes eu pegava uma blusa de malha mesmo, levei na costureira e falei, borda aqui minha logo. Então já ia diferente. Então isso já me ajudou. Então as pessoas também começaram a ver, olha, diferente, ó, tá legal. Aí eu comecei a filmar os atendimentos. Então eu também analisava muito para nunca quero fazer nada de qualquer jeito, mas para não infringir a ética do fisioterapeuta, né? Então o que eu podia ali mostrava nas redes sociais, comecei a mostrar os resultados nas redes sociais. Então isso foi agregando valor. Francine, você colocou um ponto que o vídeo anterior, recomendo você que está nos assistindo, entre no canal, assista lá os vídeos anteriores, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e dá um like. E nesse vídeo anterior, Francine, nós falamos exatamente sobre isso, teve parte que nós falamos sobre isso, sobre o resultado. E eu digo para você, às vezes você vai falar muitas coisas tentando convencer alguém daquilo que você vai fazer. Só que as pessoas não vão dar crédito à sua fala. Elas passarão a dar crédito quando elas verem o resultado daquilo que você está falando. Então eu falo o seguinte, em vez de falar, em vez de tentar convencer, vai e faz e mostra o resultado. Exato. Porque quando você mostra o resultado, as pessoas começam, Exato. É totalmente diferente, totalmente. E aí chegou o momento que eu tava dedicando ao domiciliar, comecei a realmente a ganhar ali o dinheiro, consegui pagar as minhas contas, fazer as minhas coisas, e pararam de me mandar as oportunidades de concurso, de outras vagas, pararam. E aí, mas desde sempre, não posso falar que foi 100% isso, a minha mãe sempre acreditou muito em mim e me incentivava muito. Na época era meu namorado, hoje é meu marido, sempre também me incentivou, me apoiou muito. Então, não, é isso que você quer? Vamos lá, eu acredito em você, eu te apoio. Ninguém ficou me puxando para trás. Mas a minha maior incentivadora teve que ser eu mesma. Eu tive que acreditar que eu estou empreendendo do zero. Ninguém na minha família havia empreendido antes. Eu falei, tenho que fazer dar certo. Então eu com a minha garra fui fazendo acontecer. E as pessoas ao meu redor me incentivavam e tudo, mas o resultado falou muito mais alto. Muito mais alto. E hoje você se arrepende de ter iniciado a empreender? De forma alguma. De forma alguma. Isso é bom. Eu acho é exatamente esse ponto. A nossa intenção para você que está nos assistindo é exatamente essa. É mostrar para você que é possível. Não é porque tem desafios. Desafios tem que ter. Eu acho que é interessante porque é o desafio que nos qualifica cada vez mais para nós tornarmos melhor. Então, assim, eu vejo que isso é interessante. Então, a intenção do nosso canal é exatamente isso, é mostrar para você que, independente dos desafios, não pare por causa deles. Continue. Vai em prol do foco do seu objetivo e caminha. Olha que exemplo que nós estamos tendo aqui com a Francine. E eu confesso para você, Francine, que eu estou aprendendo muito com cada pessoa, inclusive com você agora sobre isso. Porque, de fato, as pessoas elas dão muita atenção ao seu resultado. Quando elas veem, a Francine está desenvolvendo. Quem diria que ela chegou aonde é que ela chegou? Então eu te pergunto, Francine, que conselho, no caso, você daria para uma pessoa que quer empreender na sua área, que está estudando, que está com esse mesmo propósito, com esse foco,
O que você diria para ela, para motivar ela a permanecer de fato no estudo em prol desse objetivo? Olha, eu digo, acredite em você, se capacite para o que você quer, não tem vergonha de pedir ajuda, de procurar pessoas também que deram certo, que mostraram resultado, porque hoje em dia também na internet tem muitas pessoas que, eu te ensino a ganhar 10k por mês, e a pessoa não ganhou aquilo. Então é importante a gente ver também aonde que a gente está colocando ali a nossa atenção, né? Mas para quem quer estar empreendendo nesse caminho, acredite em você e também saiba ouvir. É muito importante a gente saber ouvir. Porque ouvir e ter um olhar de atenção, né? Porque da mesma forma que você chegou na obra com a bota suja, com uma vestimenta mais de quem está ali na execução das tarefas, e isso te gerou um certo olhar, você já pegou. Então eu percebi, na minha prática, que a partir do momento que eu comecei a ir uniformizada, as pessoas começaram, nossa, que legal, uniforme bonito, nossa, que show. Então assim, eu começa a ser mais valorizada. Então eu falei, opa, isso aqui tá dando certo. Já comprei outros uniformes, já mandei bordar minha logo em outras roupas. Então é ter esse olhar de atenção. O que as pessoas que estão perto de mim mesmo estão elogiando, ou às vezes não elogia, mas observa o que tem dado certo comigo mesmo, né? Então é reaplicar. E aquilo que vê que não tá legal, aprender com o erro dos outros também. Olha aí, pessoal, o que a Francine tá falando, a gente já ouviu aqui no canal. Ter essa humildade para poder ouvir o conselho de outras pessoas. Eu gosto sempre de frisar, Francine, quando for procurar ajuda, procure quem tem experiência. E não quem tem opinião. Opinião todo mundo tem, experiência é só quem vive a cena. Então, assim, vá e busca conselhos de quem de fato tem experiência, de quem passou pela trajetória. Francine, uma das perguntas, né, que eu gosto sempre de fazer é o interessante que a gente fez para diversas pessoas que vieram aqui, e pergunto para você, quando você decidiu empreender nesse nicho, o que você pensava? O que você queria? Eu via nos locais onde eu trabalhava coisas que podiam melhorar e as pessoas não melhoravam. E eu ficava assim, gente, por quê? Por que a pessoa não melhora? Então eu pensava, se eu puder fazer diferente, eu vou fazer. Eu dava sugestão, eu falava com os donos do empreendimento ali, mas não tinha. Eu falei, gente, vou ter o meu, vou começar pelo meu negócio. E hoje você coloca em prática isso, no caso, essas diferenças que você via lá? Coloco. Algumas coisas eu fico mais restrita porque eu não tenho um espaço físico, né? Então, quando você tem um espaço, você tem que se preocupar com mais coisas. Como eu não tenho, eu me preocupo com aquilo que cabe a mim. E você pretende ter esse espaço? Pretendo. Pretende? Já tá ali na minha lista de desejos, que bom. De metas. Um dia você vai ter ele, então. Amém. Então, Francine, uma outra coisa que eu gosto sempre de pensar também em relação a isso é que empreender realmente é desafiador, né? Eu acredito que para todo empreendedor tem aquele momento de tensão, aonde ele chega depois de um grande dia de trabalho, ele deita no travesseiro e só quer descansar. Porque são muitos desafios. E na sua área também acredito que não é diferente, porque é empreender. Teve algum período nessa trajetória que você pensou em desistir? Não. Não teve? Não, nunca pensei em desistir. Ah, que bom. Mas assim, não que eu não tenha dias que eu cheguei em casa e falei, eu não sei nada, eu não tô ajudando em nada aquele paciente, eu vou ter que rever tudo que eu tô fazendo, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Já teve dias que eu cheguei assim, bem pra baixo. Como já teve dias que eu cheguei e falei, nossa, eu nasci pra isso, eu tô na profissão certa, glória a Deus, é isso que eu quero fazer, eu arrasei com aquele paciente, no sentido positivo, assim, esse tratamento tá sendo um sucesso. Então, assim, são altos e baixos, mas eu tenho certeza daquilo que eu quero. E eu penso assim, olha, daqui a alguns anos eu quero estar desse jeito. Eu acho que eu empreendendo, eu tenho essa certeza dentro de mim, que eu empreendendo, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos de uma maneira muito mais leve. Não é mais fácil, mas é mais leve. Você já se vê lá? Já.
Já visualizo. É isso que eu gosto sempre de dizer pra mim também. Eu sei aonde eu vou. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu não sei a trajetória que eu vou transitar, mas eu sei. Então, sim, esse desejo de desistir, essa vontade, que às vezes você é empreendedor, ou você que vai empreender também passará, você tem que ter esse sentimento que, por mais que você tenha esse desejo, por mais que você pense em querer desistir, mas que o desejo e o você saber aonde você vai chegar, você continue. Não deixe que esse desejo ou esse pensamento ou essa vontade de desistir te pare. Exato. Pelo contrário, continue. Prossiga para o seu objetivo, que certamente você chegará lá. Francine, pergunta, e eu gosto sempre dessa pergunta, é rentável? Sim. É bem rentável? Se não fosse rentável, eu ia 4 anos, gente. Eu já teria pulado fora. Eu gosto sempre de frisar, empreender é sempre rentável, né? Independente do nicho. Porque, assim, o que de fato fará a diferença de você ter uma rentabilidade melhor é aquilo que você entrega que se destaca das demais. Sim. Né? A qualidade, como você entrega. Então, eu vejo que empreender, de fato, é bem rentável. Vai muito disso. Então, na área sua também. Sim, então, na área da saúde. Sempre tem alguém com uma dor de coluna. Sempre a gente vai descobrindo novas pessoas com bruxismo. Tá vendo? A gente encontrou mais um. Então, assim, é rentável, sim. E o empreendedorismo não tem limite, né? Não tem assim, o meu teto aqui é esse. Não. Você vai se inovando, você vai oferecendo coisas novas. O mesmo cliente pode comprar de você mais de uma vez se você tiver mais de um serviço. Então a gente tem que ter esse olhar atento, assim, de mesmo conseguir expandir o horizonte, né? Porque a escuta ativa, ela é muito importante, porque às vezes você vai me falar uma coisa que eu não pensei. Às vezes era um serviço que eu não oferecia, mas eu posso me capacitar para passar a oferecer esse serviço. Então eu já tenho mais uma coisa, então, se eu posso te oferecer isso, você já vai comprar de mim mais uma vez. Então, é sem limites. Então, você aumenta vamos dizer assim, o seu portfólio de produtos para o cliente. Aumenta o portfólio. E o cliente mesmo vai me falar o que ele está precisando. E aí eu tenho que ver também se isso tem a ver com o meu negócio ou não. Porque se você falar assim, Francine, estou precisando de uma fisioterapeuta respiratória. A minha filha aqui está com bronquite. Eu falo, Amzadai, eu sei quem faz. Não tem nada a ver eu colocar um atendimento de fisioterapia respiratória dentro do meu trabalho. Mas se for um zumbido, uma paralisia facial, alguma outra coisa, um pós-operatório de cirurgias da boca, eu posso colocar isso dentro do meu portfólio, tá? Tem a ver com o que eu quero trabalhar. Então é ir aumentando esse leque. O que eu estou observando aqui, Francine, eu acredito muito nisso, que empreender é você servir pessoas, né? É você fazer algo pelas pessoas, é você sanar a dificuldade que uma pessoa tem oferecendo um serviço ou oferecendo um produto. E eu digo até mesmo do nosso nicho, que o que é mais prazeroso é você ver a alegria no rosto do seu cliente depois do serviço prestado, ou seja, a satisfação dele. Então, assim, hoje o seu ofício, eu acredito que você vê isso demais, né? Você lidar muito com isso, ver isso muitas vezes, né, cotidiano, porque você vai lá, resolve o bruxismo de uma pessoa, ajuda a solucionar isso. Então, ele se sente aliviado, com o problema resolvido. Eu acredito que é de fato isso que Jesus ensinou, que é servir pessoas. O Bruno Avelar sempre fala isso, eu já falei isso nos vídeos anteriores, quando ele diz que quando Jesus vem na Terra, Jesus não veio para tratar de casa, nem de carro e muito menos de dinheiro. Ele veio falar acerca do reino dele e servir pessoas. Então, quando você coloca a sua vida na disposição de abençoar e servir pessoas, eu acredito que a remuneração financeira ela é uma consequência de quando você faz algo bem feito. Exato. Então faz muita diferença. Francine, a área que você atua, eu particularmente, eu acredito que ela
ela é muito abençoada. Não que as outras áreas, né, outros nichos não sejam, mas a gente está falando de um nicho onde ele trata literalmente da saúde das pessoas, né? A gente sabe que cada dia é uma doença nova, são coisas extremamente difíceis, enfim, é até complicado de falar o tanto de doenças que aparecem. E você, por exemplo, lidar literalmente com isso. Dor nas costas ou não? Pouco. Dor nas costas, poucos, mas dor no ombro, dor no pescoço, muito. No caso, um torcicolo, por exemplo? Um torcicolo, tensões mesmo do dia a dia, às vezes por estresse, pela rotina da pessoa de muito trabalho, muito sentada. Então, o que envolve aqui pescoço, cervical, eu atendo muito também. Esses atendimentos são demorados? Não. São. Em média, a primeira consulta ela é um pouco mais extensa, porque é uma consulta onde eu estou entendendo a necessidade da pessoa, eu faço alguns testes, eu vou montar ali, é o ponto de partida para eu montar o plano de tratamento. Então, a primeira consulta ela pode demorar até 1h30. Mas as demais consultas são mais objetivas, porque eu sei o que é que eu vou fazer. Então, ali eu já penso, fulano veio aqui, já veio duas vezes. Teve a primeira consulta, que eu falo que é um mapeamento, e a segunda. Então, a terceira ali eu já sei. E nem sempre também a pessoa precisa de 10 sessões. Isso é um mito enorme de que fisioterapia tem que ser 10 atendimentos. Não tem. Não tem. O objetivo é resolver o problema. Se eu conseguir resolver o seu problema em menos de 10 sessões, você fica feliz e eu muito mais. Porque eu sou resolutiva. Então, cada pessoa é de um jeito. No caso hoje, quando é de sessões, a fisioterapeuta, ela ganha, ou o fisioterapeuta, ele ganha por sessões ou um pacote? Como é que funciona essa questão? Cada pessoa trabalha de uma forma. Eu também trabalho das duas formas, que eu vou apresentar aqui. Tem paciente que é preciso a gente fazer um plano de atendimentos, e ali eu fecho o plano, e em tanto tempo, em 2 meses, ele vai ter quantos atendimentos ele precisar. E aí os atendimentos podem ser 2 vezes na semana, 3, 1 vez a cada 15 dias. O corpo da pessoa vai me falar isso. Então cada corpo responde de uma forma aos estímulos que eu vou proporcionar. Francine, uma pessoa que acabou passando por um acidente, né? Quebrou uma perna, enfim, e é necessário passar por uma fisioterapia. Essa pessoa, ela pode, por si só, fazer essa fisioterapia em casa? Por que eu tô te perguntando? É interessante que essa semana eu tive com um rapaz numa determinada obra e ele falou exatamente isso. Ele falou, eu sofri um acidente, eu quebrei o fêmur e o médico falou para mim poder procurar uma fisioterapia, embora ele tinha ido pelo caminhamento médico, só que ele não ficou todo o processo que era necessário. Ele falou assim, eu não fui mais, eu mesmo fiz em casa. Uma pessoa, um paciente pode fazer? No caso, ele falar assim, eu não vou passar por um fisioterapeuta, mas eu vou tomar essas iniciativas. Da onde que ele vai tirar o que ele precisa? Se ele tirar do YouTube, de uma rede social, ele pode sim ter algum resultado. Não vou falar que não vai ter. Mas é o resultado que ele precisa? Porque o João quebrar o fêmur e o Joaquim quebrar o fêmur são coisas diferentes. O João tem um tipo de trabalho, tem certa idade, a rotina dele é uma. Outra pessoa tem outra rotina, outro trabalho, outras necessidades. Então a fisioterapia, quando ela é mais especializada, quando geralmente é uma fisioterapia um pouquinho diferente do plano de saúde, o meu tipo de atendimento, inclusive, eu penso na individualidade de cada pessoa. Eu monto o tratamento de acordo com o que aquela pessoa precisa. Não tem um padrão rígido. É isso. É uma receita de bolo. Não tem. Então, para cada pessoa é de um jeito. Então, se ele pegar uma coisa no YouTube, pode ser assim que ele tem um resultado. Talvez não vai ser o melhor resultado, a melhor reabilitação que ele vai ter. Mas ele vai conseguir. E a recomendação sua seria? Procure profissional especializado para sua necessidade. Procure a Francine. Procure a Francine. Me procure. A Francine, faça as suas considerações finais. É uma alegria estar aqui. Foi muito bom, é uma alegria realmente poder compartilhar a minha experiência,
compartilhar essa minha trajetória, né? Fiquei muito feliz com o convite, não esperava. E estar aqui hoje faz parte da realização de um sonho também. Você não sabia disso, mas eu sempre quis participar de um podcast, de palestras. Então estar aqui é essa concretização de um sonho meu. Estou muito, muito, muito alegre, muito feliz. E principalmente em poder falar da minha profissão para mais pessoas, né? Porque a fisioterapia é muito grande, a fisioterapia é muito ampla. E poder falar um pouquinho mais da fisioterapia em si e da fisioterapia crânio-mandibular é uma alegria imensa. Ô Francine, para nós do Conectando Empreendedores é um prazer muito grande te receber, uma alegria imensamente, principalmente ouvindo você falar que era o seu sonho. E é o nosso desejo poder contribuir exatamente com os sonhos de outras pessoas, né? Fazer com que as pessoas expressem exatamente isso, esse desejo que está dentro. Porque a gente reconhece que tem muitas pessoas que têm o desejo de compartilhar aquilo que ela faz, de expressar para as pessoas qual é o sentimento dela atuando na área que ela atua. E às vezes a gente percebe que não tem esse espaço, às vezes não tem essa oportunidade. E a intenção do Conectando Empreendedores é exatamente isso. É fazer com que outros empreendedores se conectam-se junto e todo mundo saia aprendendo. Eu estava falando com um amigo que é interessante, uma frase que eu gosto muito, de uma palestra que eu ouvi do Mário Cortella. Ele fala o seguinte, que se tiver duas pessoas, cada um com ideia, e passar cada um entre si e ir embora, ambos vão com ideia para casa. Mas se eles pararem e um trocar ideia com o outro, ou seja, os dois vão embora com duas ideias. E ele colocou um ponto extraordinário que ele colocou assim, a matemática, o 1 mais 1 é 4. Porque é exatamente isso. Se um tem uma ideia, o outro tem uma ideia, ele passa e troca a ideia, cada um vai embora com duas ideias. Então a nossa intenção é isso, é fazer com que os empreendedores se conectem. E já dizendo para você, nos sentimos muito honrados e alegre, feliz de fato em saber disso, da sua realização nesse podcast de hoje. E eu deixo para você um convite, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações e dá um like. E se você tem um desejo de ver uma pessoa aqui, sentada aqui, sendo entrevistada por nós, coloque nos comentários, coloque lá o seu desejo, a sua vontade, né? E assim, Francine, eu quero te agradecer, tá bom? Pela sua presença. E eu vou deixar aqui rapidamente, até para despertar uma interrogação na cabeça de alguém que está ali nos assistindo. Terá uma outra oportunidade, então, para você falar de algo específico que a fisioterapeuta, né, faz. Você colocou aí que tem vários braços, tem vários ramos, né? E eu gostaria de deixar para você aqui um convite para que você possa, de fato, preparar lá, né, um braço desse para você falar para nós aqui os desafios dessa área, desse ponto. Porque eu acredito que você expressar isso para nós acaba nos ajudando. Por quê? Eu vejo que essa casca, o corpo humano, ele precisa ter uma atenção imensa. Porque não adianta ganhar muito dinheiro, não adianta ter muitas posses se você não tem saúde para desfrutar disso. E a gente reconhece que o ofício aonde você atua é extremamente essencial para o ser humano. Então, finalizando aqui, eu agradeço você mais uma vez e te desejo muita saúde, muita paz e muita prosperidade, tá bom? E o Conectando vai ficando aqui. Muito obrigado, Francine. Muito obrigada. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui. Que Deus também abençoe você e toda a sua família com muita saúde, muita prosperidade. Amém. E mais conectando empreendedores para nós. Amém. Um abraço, gente. Até o próximo Conectando Empreendedores.